Está aberta a sessão. O secretário lê a ata da sessão anterior. Ata da 36ª sessão extraordinária realizada em 19 de dezembro de 2005, presença do senhor ministro Nelson Jobim, ausente de cadamento dos senhores ministros Celso de Mello e Eros Grau. Procurador-Geral da República, doutor Antônio Fernando Barros de Souza. Apregoados os seguintes processos: ações diretas de constitucionalidade, extradições, habeas corpus e inquéritos. Vamos ver o primeiro deles, hein? A R... Primeiro da ordem, né? Os senhores ministros vão retomar os trabalhos. Na pauta, em seguida, logo após, virão dados sobre o mês de janeiro, ainda não tem sobre a mesa, quando o reitor estiver presente, mas eu já anuncio aos colegas que nós distribuímos, acabei de distribuir 11.600 processos que deram entrada no mês de janeiro e mais 500 e poucas, 560 liminares de outros processos que foram distribuídos ontem. A distribuição se deu, portanto, em relação a nove juízes, face à aposentadoria do ministro Celso de Mello. Mas esses dados eu darei em seguida, no momento que eu estiver com eles completos. Chamo desde logo o primeiro feito. Ação rescisória 1395, relator Gilmar Mendes, revisor César Peluso, autor Luiz Antônio Salzano, e Instituto Nacional de Seguros Sociais. Senhor presidente, a Procuradoria-Geral, oficiando nos autos em parecer do doutor Geraldo Brindeiro, assim sumariou a espécie, opinando ao final pela improcedência do pedido. Cuida-se de ação fundada no artigo 485, incisos 3 e 5 do Código de Processo Civil, e proposta com o Instituto Nacional do Seguro Social, cujo objeto é rescindir acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal, etc. Região, no julgamento da apelação civil. Segundo o autor, haveria erro de fato induzido pelo ora réu em infração aos artigos 264, 460 do Código de Processo Civil, naquela decisão, por quanto o Tribunal Regional, ao analisar a causa, pressupôs fato inexistente, qual seja o aperversar sobre a eficácia da norma contida no caput do artigo 202 da Constituição, assim concluindo pela alta aplicabilidade daquele dispositivo, negando provimento ao recurso, quando, na verdade, o cerne da questão era a constitucionalidade do artigo 29, parágrafo 2º da Lei 8.213, que determina a limitação da renda mensal inicial dos benefícios do valor do teto do salário e contribuição. A folha 76, eminente juiz relator do processo no âmbito do Tribunal Regional, declinou a competência daquela Corte, determinando a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, uma vez que o objeto do recurso extraordinário apreciado pelo egresso Supremo Tribunal Federal, aos 17 de 9/96, não diverge do pedido rescisório, qual seja a autoaplicabilidade ou não do artigo 202 da Constituição Federal. Deferiu-se, então, ao autor o benefício da gratuidade. O Instituto Nacional citado ofereceu a contestação. A Procuradoria-Geral opina pela improcedência da ação, forte na jurisprudência desta Corte. É o relatório, senhor presidente. Revisor? O revisor, ministro Peluso. De acordo? Voto. Presidente, o acordo proferido em sede de apelação encontra-se assim emendado. Direito constitucional providenciário, plena eficácia do artigo 202 da Constituição da República. Dispõe no artigo 202 da Constituição da República, expressa enunciado dotado de eficácia plena. O INSS interpôs recurso extraordinário, impugnando a decisão supracitada, o qual foi provido. Relator Moreira Alves. E aí, então, afirma que esta primeira turma, ao julgar os embargos de declaração no RE 153.655, Sidney Sanches, e o RE 157.042, o qual foi relator Moreira Alves, decidiu que o disposto no artigo 202 da Carta Magna sobre o cálculo de benefícios da aposentadoria não é auto-aplicável por depender da legislação que posteriormente entrou em vigor, as leis 8.212 e 8.213.
Portanto, não há que falar em erro de fato apontado na petição, e o questionamento apresentado na ação principal dizia a respeito à constitucionalidade do artigo 29, parágrafo 2º da Constituição, isto diretamente face ao artigo 202 da Constituição Federal. Ocorre que, nos casos dos benefícios previdenciários concedidos posteriormente à Constituição Federal, ao advento da Constituição de 88, esta Corte firmou entendimento perfeitamente aplicado ao caso em tela, na forma do acórdão supra-transcrito, segundo o qual os artigos 201, parágrafo 2º, parágrafo 4º, na redação da emenda 20, e 3º, e 202 da Carta Magna, não são normas auto-aplicáveis, pois necessitam de integração legislativa que só foi implementada com a edição das leis 8.212 e 8.213, ambas de 91, as quais aprovaram, respectivamente, os planos de custeio e benefício da Previdência Social. Pelas mesmas razões, parece descabida a arguição de violação à literal do dispositivo de lei, porque no caso, o dispositivo em questão seria o próprio artigo 202 da Constituição Federal. Com efeito, verifica-se que não há qualquer motivo capaz de justificar a rescisão do acórdão proferido no RE 201.473. Nesses termos, meu voto é pela improcedência da apresentação. Não houve erro material. Não. É a matéria... Não houve nem erro, nem ofensa literal. Estou de acordo? A jurisprudência pacífica, O inclusive. Tribunal, por unanimidade, julgou improcedente. Né? Julgou improcedente a ação Julgou decisória. improcedente a ação nos termos do voto relator, que foi acompanhado pelo revisor e pelos demais membros. Ministro Marco Aurélio. Ação rescisória 1648. Revisora Ellen Grace, autora Elionete de Fátima Teobaldo, INSS réu. Presidente, a ação foi ajuizada a partir do disposto nos incisos 5 e 9 do artigo 485 do Código de Processo Civil. Funda-se em violência à literalidade de lei e na ocorrência de erro de fato. Eis o histórico constante da inicial, e aí transcrevo, né, para efeito documentação. Diz-se da necessidade de manter-se a coisa julgada, refutando-se o pedido inicial. Isso no tocante à contestação. A folha 70, o ministro Maurício Corrêa despachou visando a especificação de provas, justificando as partes o que viesse a ser requerido. A autora referiu-se à documentação acostada ao processo e aventou a critério do relator a realização de prova pericial. O Instituto pronunciou-se sentido do envolvimento de matéria fática, encontrando-se demonstrada a improcedência do pedido. A folha 77 consta despacho abrindo vista, prazo sucessivo, para a oferta de razões. O parecer do Ministério Público é no sentido de ser julgado improcedente o pedido inicial. O processo veio para a relatoria, por substituição é o relatório. A inépcia, digo no voto, da inicial, em face da ausência de juntada de documentos exigidos por lei, improcede. Tanto é assim que o relator não acionou o disposto no artigo 284 do Código de Processo Civil, que transcrevo. Nota-se que as visões antagônicas de autor e réu repousam justamente no fato de a primeira, a autora, sustentar o direito de as 36 mensalidades alusivas ao salário de contribuição serem corrigidas, enquanto o Instituto bate na suplantada tecla da falta de autoaplicabilidade, digo eu, do artigo 202 da Carta da República, olvidando assim a existência no cenário normativo nacional da Lei 8.213, que estaria a disciplinar a matéria. No mérito, resista-se à manutenção da via crucis dos aposentados da Previdência Social. A Constituição de 1988 trouxe ares democráticos, prevendo em vários dispositivos que o benefício previdenciário há de decorrer do salário de contribuição e que, apoiando-se à média de um certo período, indispensável ante os nefastos efeitos da inflação, é que se verifique, como indispensável, sob pena de absurdo achatamento, repercutindo na parcela previdenciária, a atualização de cada qual dos valores mensais do salário de contribuição. É certo?
Hein? Eles não calcularam, o INSS não quer calcular os 12 últimos? Sim, o período alusivo, né, aos cálculos do benefício, né? É certo que esta Corte concluiu pela inaplicabilidade imediata do artigo 202 da Constituição Federal, mas o fez no que, em um primeiro período, após a promulgação da Carta de 1988, pretendeu-se, antes da vinda à baila da legislação autorizadora, a manutenção do poder aquisitivo dos benefícios. Ora, é fato incontroverso que a outorga da pensão ocorreu em 15 de junho de 1992 e que, mesmo assim, por erro ou desfaçatez, não cabe aqui definir, levou-se em conta a média dos salários de contribuição dos últimos 36 meses do trabalhador falecido, sem perceber-se a perda do poder aquisitivo da moeda, a inflação do período, negando-se com isso a aplicabilidade ao disposto no artigo que veio a regulamentar, a tornar auto-aplicável a Constituição 31 da Lei 8.213, de 91, conjugado com os artigos 29 e 74 dela constantes. Aí eu transcrevo. Artigo 29. O salário-benefício consiste na média aritmética simples de todos os últimos salários de contribuição dos meses imediatamente anteriores ao do afastamento da atividade ou da data da entrada do requerimento até o máximo de 36, apurados em período não superior a 48 meses. Artigo 31. Todos os salários de contribuição computados no cálculo do valor do benefício serão ajustados mês a mês de acordo com a variação integral do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC, calculado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, referente ao período decorrido a partir da data de competência do salário de contribuição até a do início do benefício, de modo a preservar os seus valores reais. Artigo 74. A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da data do óbito ou da decisão judicial no caso de morte presumida. Digo, esses dispositivos acabaram por realizar o objetivo da Constituição Federal, presentes o parágrafo 3º do artigo 201 e o artigo 202. Artigo 201, parágrafo 3º. Os planos de previdência social, mediante a contribuição, atenderão nos termos da lei, remetendo, portanto, à lei, a todos os salários de contribuição considerados no cálculo de benefício, parágrafo 3º, todos os salários de contribuição considerados no cálculo de benefício serão corrigidos monetariamente. Artigo 202. É assegurada a aposentadoria nos termos da lei, calculando-se o benefício sobre a média dos 36 últimos salários de contribuição, corrigidos monetariamente, mês a mês, e comprovada a regularidade dos reajustes dos salários de contribuição, de modo a preservar seus valores reais e obedecidas as seguintes condições. Digo, o juízo documentou o quadro normativo e julgou procedente o pedido da então autora da ação, fazendo-o a partir dos artigos 29 e 31, acima citados, da Lei 8.213/91. Mas o Instituto, que já não observara administrativamente como lhe incumbia fazer a ordem jurídica, sobrecarregando ainda mais a máquina do judiciário, interpôs apelação, e aí, após aludir-se no relatório confeccionado
parte e componente do acórdão que veio a ser impugnado mediante extraordinário. As diretrizes fixadas pela Lei 8.213 de 91, os parâmetros da atualização, caminhou-se para a automaticidade, proclamando-se a inexistência de autoaplicabilidade do artigo 202 da Constituição Federal, matéria na qual ficara vencido neste plenário. Aqui não está em jogo autoaplicabilidade ou não, é um período posterior à vinda à balha da lei que determinou a correção. Ah, tá certo. A concessão é de 92, quando as leis Aí, 91. exato. Aí eu digo, aqui está a origem do desacerto do acordo prolatado por esta Corte, tudo indicando que o haja sido na vala comum dos casos repetidos. Sem atentar-se para a situação dos autos, proclamou-se, em voto de lavra das mais ilustres, é certo, a ausência de alta aplicabilidade do 202. Ao fazê-lo, a turma considerou o dado inexistente, ou seja, situasse a outorga do benefício na área cinzenta, que mediou a promulgação da Carta e a vinda dos planos previdenciários estampados nas leis 8.212 e 8.213. O erro, de fato, está na circunstância de se haver tomado a hipótese como situado no período que mediou a promulgação da Carta e a edição dos planos da Previdência Social, e não como surgida em 1992, quando já em vigor esses planos. Registre-se que o erro se enquadra na definição legal, porquanto não houve controvérsia sobre a matéria. Tenho como procedente o pedido formulado nesta rescisória para corrigir-se a suma injustiça perpetrada. Com esse provejo a rescisória, julgo procedente o pedido formulado na rescisória e rescindo o acordo prolatado e assento em substituição que o extraordinário interposto não merecia conhecimento. Impõe ao Instituto a responsabilidade pelos ônus processuais, tais como estampada na elogiável sentença do juízo, a folha 21 a 23. A linguagem não punha o conhecimento, não punha a procedência do deferimento, daquela linguagem nova, né? E? O extraordinário era conhecido para ser improvido, né? Ele foi provido, não é isso? É que aqui talvez tenhamos realmente que proclamar o não conhecimento, porque, na verdade, ter-se-ia um benefício outorgado após a disciplina. Até após 91. E aí, e se partiu do pressuposto pressuposto que era anterior, né? Anterior. Ok. Relator? A revisora? Presidente, eu também, como o eminente relator, julgo o pedido procedente. A rescisória tem dois fundamentos. O primeiro deles é de violação à literal dispositivo de lei, que afasto, porque o dispositivo não foi objeto da decisão rescindendo. Então, esse primeiro argumento fica afastado. No entanto, o segundo argumento, que o eminente relator muito bem ressaltou, que é o argumento de erro de fato da decisão, este, sim, é suficiente, é bastante para que se afaste a decisão rescindenda. Certamente, em razão do grande número de feitos, a decisão havia considerado a concessão como anterior às normas regulamentadoras do artigo 202 da Constituição. Portanto, eu estou inteiramente de acordo com o relator. Todos de acordo? De acordo. O Tribunal por Unanimidade julgou procedente a ação nos termos do voto do relator e da revisora, acompanhado pela revisora e pelos demais membros. Ministro Gilmar Mendes, ação rescisória 1601. Revisor César Peluso, autora Sara Zadzensky, sei lá, Gessé Gomes, aliás, Instituto Nacional do Seguro Social. É também um desses casos, presidente, A mesma coisa? do julgamento no recurso extraordinário 250-013, ministro Sidney Sanches. A questão é praticamente idêntica àquela que eu aqui já referi. Acho que é esse o relatório.
O Benefício é de 89, né? nos casos de benefícios previdenciários concedidos posteriormente à Constituição, perfeitamente aplicado ao caso em tela, de forma de decisão de folha, segundo o qual os artigos 201, parágrafo 2º, terceiro, 202, não são normas auto-aplicáveis. E também estou dizendo que no que concerne a alegação de obtenção de documento novo, cuja existência ignorava, do que não pode fazer uso capaz, o uso capaz por si só de lhe assegurar pronunciamento favorável, não há como proceder, uma vez que o recálculo aduzido pela hora reconhecida já foi esclarecido pelo acórdão impugnado. Com efeito, verifica-se que não há qualquer motivo capaz de justificar a rescisão do acórdão proferido, diz que apenas reiterou a jurisprudência pacífica desta Corte sobre o cálculo de benefícios previdenciários posteriores à promulgação da atual Carta Magna. Nesse sistema, meu voto é pela improcedência da apresentação. Mas nesse caso, não. De acordo, presidente. Pelos, todos de acordo? O Tribunal, por unanimidade, julgou improcedente, né? Improcedente a ação, nos termos do voto do relator, do revisor, que foram acompanhados pelos demais. Ministro Marco Aurélio, ação revisória 1437, revisora Ellen Grace, autora Nilde Pierry, réu INSS. Presidente, aqui sim, nós temos o benefício previdenciário, artigo 58 do ADCT, eu penso que posso resumir, a incidência e limitação. E digo na ementa, pacificou-se a jurisprudência do Supremo no sentido de o texto do artigo 58 do ato das disposições transitórias da Carta de 1988 apenas ser adequado a benefícios outorgados em data anterior à promulgação do diploma, na esteira do pronunciamento da Procuradoria-Geral da República. Estou julgando improcedente o pedido formulado e, no caso, imponho à autora a satisfação dos honorários advocatícios no montante de 5% sobre o valor da causa devidamente corrigido e também, a obrigação de arcar com as demais despesas processuais. Hein? Matéria de INSS. Mas não tem benefício da gratuidade. Aqui tem. Ressalvando a possibilidade de gratuidade da Justiça, não é, ministro Marco Aurélio? Tem. Em geral. Porque benefício previdenciário geralmente tem, né? Tem. A JG. 213. Não, pelo menos a gente tem feito isso. Mas como A construção famosa jurisprudencial, R$ 300. não. Hein? O depósito foi R$ 300. E aí, Eu acho que a lei não. a lei não isenta, né? Não. A gente invoca aquela lei dos anos 50, né? Não isenta? Não, em geral, são benefícios de pequena monta, né? E Não cabe. ressalva. O valor, o depósito foi R$ 300, 5%. Logo, 6 mil O valor da. a causa. 98, né? Hein? O valor da causa foi 6 mil. O depósito foi 300, o valor da causa foi de 6 mil, 1998, abril de 98. Presidente, eu mantenho o voto, fixando essa percentagem que, considerados os 20%, é uma percentagem razoável de 5%, né? E aguardo até mesmo para saber da existência de norma afastando a obrigatoriedade de satisfazer os honorários advocatícios, os embargos declaratórios, já que tenho poucos processos para apreciar. A Excelência está recebendo hoje, a Excelência está recebendo um 1.300. por aí, isso pode ser mais. Agora eu acho que tem Presidente, coisas na concordo com o relator, não há erro na decisão e a revisão do benefício, no caso, é regida pelo artigo 15 da Lei 7.787, de 89. Julgo improcedente. Todos de acordo? O Tribunal, por unanimidade, julgou improcedente a ação, temos voto do relator, acompanhado pela revisora e pelos demais. Ellen Grace, ação rescisória 1444. Revisor, aliás, Marco Aurélio, 1444. Ministro Marco Aurélio, relator, revisor Ellen Grace, Florival Tavares e INSS.
Presidente, caso idêntico, a conclusão É a mesma. né? Todos de acordo? O Tribunal Preliminar julgou improcedente a ação, nos termos do voto do revisor e da relatora, no que foram acompanhados pelos demais ministros. Do relator e da revisora, é o contrário. Eu fiz de propósito. É uma questão de gentileza. Ladies first. Ministro Marco Aurélio, Sim. agravo regimental na reclamação 3632. Vamos ver o que nós Agravante a temos. União, agravado juiz federal, primeira vara federal da seção de Estado do Amazonas. Interessado a GITRA, Associação dos Agentes de Inspeção do Trabalho do Presidente, Amazonas. 3632. Matéria conhecida, mas em que pese convencimento diverso do plenário, insisto em perceber que a reclamante deve providenciar, no caso de reclamação, a partir do desrespeito ao acórdão do tribunal, a juntada desse mesmo acórdão como documento indispensável à formalização da reclamação. É o relatório. Voto. Ah, Só negou seguimento, né? aí, no observância pela União, da necessidade de juntar. Aqui eu neguei seguimento, né? Se é juntada íntegra, e eu instei a União a proceder a essa juntada e ela simplesmente apontou que, melhor do que ninguém, conheço como integrante os acordos do tribunal. Ministro Ana Cris. Presidente, Vossa Excelência dá provimento ao agravo? eu nego provimento ao agravo, desde que o relator determine, a juntada deve ser feita. Além do que, não há nenhuma dificuldade também para o Mas tem requerente. jurisprudência. Não, até o contrário. É? Jurisprudência é o negócio juntado ao acordo, que o Marco está insistindo. O tribunal não tem que conhecer. A própria decisão nossa. Eu acho, mas o relator determinou a Sim, mas juntada. Vossa Excelência vai acompanhar o relator? Eu estou acompanhando o relator. Ah, tá. Eros, os demais rejeitam? Acolhem o agravo? Dá um provimento, agravo para dispensar. O tribunal, por maioria, proveu o agravo, vencidos o relator e a revisora, revisar o acordo, o ministro Eros Grau. Não tem revisora? Não tem. Cacoete. Perdão. Não, mas ela votou pela primazia. Pela Não, primazia, aqui, igual a Celeste aqui no Carvalho. caso, Ela votou pela primazia. Não, é grave reclamação. Você não foi Por isso que o ministro Israel, então, tinha que ser. Eu fui vencida pela mesma coisa. vencido o ministro relator, a ministra Reis, revisar o acordo, o ministro Eros Grau. Eros Grau. Reclamação, Carlos Brito. Reclamação 2533, reclamante município de Guarujá, e reclamado presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A revisora e o Eros. 2513, presidente. 2513. O município sustenta que o reclamado, em desrespeito à decisão tomada na ADIM 1662, determinou o sequestro da quantia de R$ 7.438.534,50 para cumprimento do ofício requisitório número tal. A medida liminar foi indeferida e o reclamado prestou as informações solicitadas, havendo a dota Procuradoria-Geral da República se manifestada pela improcedência da reclamação, é o relatório. Voto. Senhor presidente, o que se infere dos autos é que o pedido de sequestro se deu com fundamento no parágrafo 4º do artigo 78 do ADCT. E nós, no julgamento da ADIM, não é? Você disse que não foi objeto da decisão. Isso, no julgamento da ADIM, 1662, esse Supremo tratou especificamente de outro tipo de precatório, né, dos precatórios e dos pedidos de sequestro que tem o seu regime jurídico previsto no artigo 100 da Constituição. Em palavras outras, esta Suprema Corte examinou a possibilidade de ocorrer o diferimento de sequestro com base no parágrafo 4º do artigo 78, que não é o caso desses autos. Eu entendo como cabível o que foi decidido na reclamação 2330, relator ministro Celso de Mello, cuja emenda é a seguinte: tratando-se na espécie de precatório de natureza não alimentar,
constituído em face de ação ordinária de reintegração, que é o caso, cumulado com pedido de indenização de perdas e danos, e devidamente parcelado, revela-se legítimo o ato judicial que, considerando o vencimento do prazo constitucional, sem adimplência, determina o sequestro do valor pertinente à parcela devida e não liquidada. Parcelado das disposições transitórias? Exatamente. E o parcelamento que não foi adimplido. Não foi adimplido dentro do prazo. Aí eu cito várias... Requisita e sequestra. Isso. Então, não existe identidade entre o presente caso e o paradigma invocado pelo reclamante. Eu não tenho saída, senão julgar improcedente o pedido. É aquele prazo de 10 anos? Tem 10 anos que é esse caso. Tá? Esse caso está incluído nos 10 anos, no parcelamento de 10 anos. Perfeito. Um prazo que não já foi atendido dentro do disso. prazo, não tem jeito. Eu vou, com a vênia do ministro Ricardo Pinto, eu tenho uma posição pessoal a respeito disso, que eu não vou cansar a corte expondo. Eu vou pedir vênia para divergir. Mas, ministro, eu penso que a premissa é outra, é que ao julgarmos a de 1662, nós não ferimos esse tema, nós apenas apreciamos a harmonia ou não com a Carta da República de uma resolução do Tribunal Superior do Trabalho. Era outro assunto. Que aqui não se faz em jogo, porque não se trata sequer de prestação alimentícia, mas sim de crédito comum. De crédito comum. Eu creio Parcelado. que, e é reclamação. Quer dizer, nós não adentramos, Vossa Excelência, né? Tudo bem, então... Nós não adentramos essa matéria aí. Ela não está sendo decidida. Com essa reserva, com essa minha reserva, Vossa Excelência tem razão. Porque eu conheço o ponto de vista de Vossa Excelência sobre o tema no fundo, né? O Tribunal, por unanimidade, julgou improcedente a reclamação dos termos do voto do relator. Ministra Ellen Grace. Agravo regimental na reclamação 33.800, agravante Guilherme Maculan Sodré, agravado vice-presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Excelência, não é suspeita? Não. Neste caso, não. Nos outros, sendo da 4ª Região... Que é da 4ª Região. Tem até hoje um processo em mesa, na nossa pauta, em que eu estou realmente impedida porque despachei lá na 4ª Região, mas esse aqui não é o caso. Presidente, eu vou resumir. Me coloco desde já à disposição para ler o voto na íntegra. Esse reclamante, Guilherme Maculan Sodré, interpôs recurso extraordinário perante o TRF da 4ª. O recurso foi admitido, mas foi determinada a sua retenção, na forma do artigo 542, parágrafo 3º do CPC. Por isso, ele aviou reclamação perante o Supremo Tribunal Federal. A essa reclamação eu neguei seguimento, daí o presente agravo regimental. A matéria de fundo, presidente, é a seguinte: numa ação ordinária de anulação de lançamento de créditos fiscais fora indeferida a antecipação de tutela à parte autora. O agravo que foi interposto contra esta decisão foi rejeitado pela Corte Regional. E o RE oposto contra este acórdão ficou retido na forma do parágrafo 3º do artigo 542, acrescentado ao CPC. Eu estou rejeitando o agravo regimental, conhecendo do presente agravo, mas lhe negando provimento, porque a reclamação, entendo eu, não tem por finalidade corrigir decisões eventualmente contrárias à jurisprudência genérica da Casa. Ele não aponta uma decisão específica que tenha sido desatendida pela Corte Regional. Apenas diz que a decisão é contrária à jurisprudência da Casa. Por isso, a solução que encontro é de conhecer e negar provimento. Está querendo que o agravo retivo venha, hein? É. Presidente, todos nós sabemos que a reclamação pressupõe o desrespeito à decisão da Corte ou a usurpação da competência da Corte. A matéria de fundo do pedido formulado, ela ainda não se encontra devidamente definida. Não se tem como pacífico na Corte, já que há uma variação, por vezes se admitindo o agravo de instrumento, por vezes a reclamação, não há pacificação quanto ao instrumental, que viabilize o processamento do extraordinário em se tratando de impugnação à decisão interlocutória.
Todos nós sabemos que há situações que afastam a incidência do parágrafo 3º do artigo 542, se não me falha a memória, do Código de Processo Civil, que revela a retenção do extraordinário na origem. Pois bem, o que é que nós temos? Se há retenção, não é exercido na origem o juízo primeiro de admissibilidade. Não se tendo esse juízo, o pronunciamento não é negativo quanto ao trânsito, quanto à admissibilidade, vou me referir com uma adequação maior, né, ao fenômeno, a admissibilidade do extraordinário. E só cabe o agravo ser trancado, indeferido, o processamento do extraordinário. A meu ver, quando a situação concreta realmente desafia de início a subida do extraordinário e não ocorre o exercício do juízo de admissibilidade pelo presidente da Corte, a rigor nós temos o afastamento do crivo do tribunal, a desafiar a reclamação. Por isso é que... Não é o caso. Aqui houve juízo eu de sei, mas quanto ao admissibilidade fundo... e, na sequência, determinou-se que o recurso ficasse retido. Admitiu-se, porém... Então está prejudicada a reclamação, né? Porque já admitido o recurso extraordinário, né? Está prejudicado o próprio agravo. A insurgência, ministro Marco Aurélio, é contra o fato de que este recurso tenha ficado retido. É essa a insurgência. Aí eu admito Ele foi que, admitido, em tese, na origem. cabível é reclamação, né, para que se afaste, se for o caso, né, o óbice ao conhecimento da matéria versada no recurso extraordinário pelo Supremo, que resulta de forma mitigada, né, na usurpação, como que da competência do Supremo. Por isso, sim, de fundo. Não sei se procede ou não em conformismo, né, do reclamante. Aí já é uma matéria para se ver numa segunda fase. Por isso é que eu peço ver, porque eu tenho admitido, né, até para não ser incoerente com o que fiz até aqui, eu tenho admitido a reclamação nesse caso. Eu peço vênia à relatora para prover o agravo. Relatora, o recurso foi admitido? O recurso foi admitido, depois, e determinada a sua retenção. Depois de determinada a retenção. É. Na forma da lei. Na forma do parágrafo 3º. Competência do Supremo. Nenhuma. Será apreciado Mas, no oportunamente. caso, E pode haver prejuízo, porque a questão que o ministro Marco Aurélio levanta é da possibilidade de se verificar prejuízo. É uma né? matéria Isso é outra tributária. coisa. Isso é outra coisa. Isso é o uso de outro remédio para sanar, isso Aí é uma seria- cautelar. Seria uma etc. cautelar, eventualmente. será cautelar. Mas não há ofensa Porque à competência do Supremo. qual seria um instrumental à disposição do jurisdicionado para afastar um erro, ou seja, para afastar o trancamento, a retenção do extraordinário em situação concreta em que patente o risco irreparável? Eu creio que E seria ação uma cautelar. cautelar, ministro Marco Aurélio. Uma que caberia, cautelar? no caso, Uma cautelar do porque Supremo. não, Elaborada a jurisdição cautelar do tribunal em face do juízo positivo de admissibilidade, Claro, lógico. que já houve. sabe, e Não, nenhum mas dos se dois houve, pressupostos da perdão, reclamação está presente. a ministra relatora... Foi. Não, se foi admitido, está prejudicado. O agravo, foi o que eu disse? Posteriormente foi admitido? Ele foi admitido originalmente e determinada a sua retenção. Determinada ele, Na né? Não, forma mas da- a retenção persiste. A retenção Então, presidente, persiste. eu peço vênia para persistir na ótica A retenção persiste. e Senão não vamos ter prover o agravo agravo, retido. Senão vamos ter agravo retido. porque a retenção persiste. Não vamos ter recurso extraordinário retido. Senão. Ministro, quem é que acompanha a divergência? Eu Alguém acompanha a também tenho divergência? admitido tanto a reclamação quanto a petição de medida cautelar, acompanho o ministro Marco Aurélio. O tribunal, por maioria, negou provimento ao agravo nos termos do voto da relatora, vencidos o ministro Marco Aurélio e Sepúlveda pertence. Ministro Gilmar Mendes. Agravo regimental na reclamação 3159. Agravante Mário Antônio Alves da Silva e outro. Agravado, primeiro Tribunal de Alçada, ex-Tribunal de Alçada Civil de São Paulo. Vou tentar resumir isso, presidente. Interessado, Caixa. Agravo regimental na ação rescisória 1867. 3.159. Desculpa. Aqui não dá. Tem que ouvir pelo espelho.
Senhor presidente, ao apreciar a presente reclamação, proferi a seguinte decisão. Trata-se de reclamação proposta por Marco Antônio Alves e Silva e outros contra a decisão proferida pelo primeiro Tribunal de Alçada Civil de São Paulo, sendo interessado o Banco Nossa Caixa. A questão de fundo gira em torno do índice do IPC a ser aplicado sobre saldos de caderneta de poupança contratados no mês de janeiro de 89. Afirma-se que a questão demandada não está envolvida simplesmente de atos contrários à jurisprudência suprema em razão de práticas processuais, reais, legais, etc. Requer-se eliminar, no mérito, pleiteia que seja determinada a aplicação do IPC sobre o processo ação número 705 da comarca de Guararapes, etc. Da leitura desse odial, verifica-se que os reclamantes não apontam qual seria a decisão do Supremo com efeito vinculante que estaria sendo desrespeitada pelo reclamado. Indicam apenas decisões em recursos extraordinários e agravos de instrumento aos quais não se conferiu efeito vinculante. E, por isso, então, não estando demonstradas quaisquer das hipóteses, eu neguei seguimento à reclamação e daí o agravo. Eu estou dizendo, então, que não há desacerto na decisão, não se demonstrou qual a decisão do Supremo estaria sendo atacada pela reclamação, citando apenas decisões em agravos e recursos extraordinários sem efeito vinculante. E aí cito até a jurisprudência do Tribunal, da relatoria do ministro Celso de Mello, e estou negando o provimento ao agravo. Aqui é a reclamação usada como um instrumento voltado à uniformização da jurisprudência em matéria de sistema difuso. Está pegando difuso. E os reclamantes não figuraram como parte. Não, são processos vários sobre... Vários, eu quis dizer, Estou de acordo, o Tribunal por unanimidade negou provimento ao agravo nos termos do voto do relator, ministro Eros Grau. Agravo regimental na reclamação 671, agravante líder táxi aéreo, agravado Tribunal da Terceira Região. Senhor presidente, é um agravo regimental contra a decisão que negou seguimento à reclamação ajuizada em face de acórdão do TRT da Terceira Região, que negou provimento ao agravo de petição interposto nos autos de ação de cumprimento, manteve a decisão de primeira instância, que considerou válido cálculo relativo à liquidação da sentença exequenda. Neguei seguimento à reclamação por entender que a data da sentença proferida na ação de cumprimento, 2 de fevereiro de 90, o Supremo já havia decidido o RE 95085, que foi julgado em 85, permitindo à hora reclamante, entretanto, que fosse consumado o trânsito em julgado da sentença na ação de cumprimento. Considerei ainda que a reclamante pretende, em verdade, a reforma da sentença prolatada na mencionada ação de cumprimento, que transitou em julgado. Pretensão inviável, portanto, nos termos do enunciado 734 da nossa súmula. E resignada, a reclamante agrava, sustentando que o objeto da reclamação é o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, que negou provimento ao agravo de petição interposto nos autos da execução trabalhista, fundada na sentença proferida na ação de cumprimento. Alega que não cabe se aplicar aqui o enunciado da súmula 734, vez que aquela sentença teve seu trânsito em julgado esvaziado pelo venerando acórdão. Estou citando entre aspas. O Procurador-Geral opina pelo desprovimento do agravo, ressaltando que a decisão proferida no RE 95085 é anterior à decisão do TRT, proferida na ação de cumprimento. É o relatório. Voto. A agravante sustenta, e o faz com razão, que a sentença proferida em sede de ação de cumprimento, mesmo já transitada em julgado, tem vida precária e irresolúvel, alterável em grau de recurso, caso seja modificada a sentença normativa que lhe dá suporte. Isso é verdadeiro. Ocorre que, na hipótese dos autos, à época da prolação da sentença de cumprimento, em 90, já havia decisão desta Corte nos autos do RE, interposto contra a sentença normativa proferida no Tribunal Superior do Trabalho. É evidente a inércia da reclamante ao longo da tramitação da ação de cumprimento, que transitou em julgado. A reclamante, ora agravante, deveria ter oportunamente impugnado a sentença da ação de cumprimento e não pleiteado a sua reforma, entre aspas, em sede de embargos à execução. Reitero os termos
da decisão agravada. A reclamante pretende, na via processual da reclamação, a reforma daquela sentença proferida na mencionada ação de cumprimento, que já transitou em julgado, sendo essa pretensão, portanto, inviável, nos termos do 734, da súmula 734, que determina não caber reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo. Ademais, é firme o entendimento de que a reclamação não é sucedânea da ação transitória. Estou citando aqui o precedente, ministro pertence, no agravo de instrumento 185257. Estou negando o provimento ao agravo. Com divergência? O Tribunal de Unidade negou o provimento ao agravo nos termos do voto do relator. Ministro Eros Grau, agravo regimental, no agravo regimental, na reclamação, essa é a segunda geração, 2121. Agravante, Fundação Universidade de Brasília, e agravado, juiz da 9ª Vara Federal da Seção Judicial do Distrito Federal e a Companhia Energética de Brasília. É aquele negócio do... Senhor presidente, agravo contra a decisão que negou seguimento à reclamação. A Fundação Universidade de Brasília ajuizou essa reclamação, bem como uma outra que está em apenso, impugnando decisões proferidas pelo juízo da 9ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal em ações cautelares de cobrança movidas em desfavor dela. Sustenta que essas decisões afrontam a autoridade do pronunciamento dessa Corte, que indeferiu medida liminar nos autos da ADI 1104. Nesta ação direta, discute-se a constitucionalidade da Lei 464 do Distrito Federal, que isentou as entidades assistenciais e beneficentes declaradas de utilidade pública das taxas e tarifas referentes ao fornecimento de água e energia elétrica. O juiz reclamado alegou que as decisões atacadas foram proferidas de acordo com o pronunciamento do Tribunal de Justiça, aqui do Distrito Federal, nos autos do mandado de segurança número tal, no qual foi declarada a inconstitucionalidade da Lei 464, de 93, e levando-se em consideração ainda que o Supremo Tribunal Federal não havia apreciado a constitucionalidade da lei distrital. O ministro Jubim, relator à época, deferiu a liminar suspendendo os efeitos das decisões reclamadas. A Companhia Energética de Brasília, da qualidade de terceiro prejudicado, interpôs agravo regimental, no qual requereu a suspensão da decisão agravada até o julgamento do mérito da ADI 1104, cujo objeto é exatamente a Lei 464. O Procurador-Geral da República opinou pelo desprovimento do agravo, porque a agravante pretende discutir a constitucionalidade da lei e, no mérito, pugnou pela procedência do pedido. Apreciando o agravo da Companhia Energética de Brasília, reconsiderei a decisão concessiva da liminar e neguei seguimento à reclamação, por entender que o ato que infere, ou melhor, indefere, medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade não é dotado de efeito vinculante. E, resignada, a reclamante, a Fundação Universidade de Brasília, agrava, alegando que a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça, nos autos do mandado de segurança número tal, contrariou o entendimento firmado por essa Corte no julgamento da medida cautelar na mencionada ADI 1104. O Procurador-Geral opina pelo desprovimento do agravo. Quanto ao mérito da reclamação, ressalva a impossibilidade de atribuir-se efeito vinculante ao indeferimento de medida cautelar nas ações diretas ao relatório. Quer dizer que poderia cobrar, mesmo tendo a presunção de constitucionalidade? Não, o que ocorre é o seguinte, é o que eu vou concluir no voto, objetivamente é isso, que o fato de ter se indeferido a medida cautelar numa ADI não tem o efeito de funcionar como declaração de constitucionalidade da lei, que é do texto normativo, que é o objeto da ADI. Sim, a cobrança dependeria da inconstitucionalidade. Teria o efeito contrário. Não, aqui é exatamente o efeito que se contrário. discute aqui não é o problema de uma lei federal, uma lei... É uma lei do Distrito Federal. Que deu isenção. Sim. Aí a Companhia Energética do Brasil está cobrando de uma dos objetos da isenção. A ação direta de inconstitucionalidade, foi movada a ação direta de inconstitucionalidade contra a lei. O tribunal indeferiu. Indeferiu, está mantida a lei. Está mantida. Aí ele está na reclamação, porque o que ocorre? A Companhia de Brasília estava cortando a energia elétrica da Universidade de Brasília, que estava cobertada por uma lei. O objeto da reclamação não é esse. Qual é o objeto? O objeto da reclamação não é esse. Não, para entender o caso, né? Sim, eu vou pedir
a Vossa Voto. Excelência... Como? Passe o voto. Não, eu vou pedir vou pedir a Vossa Excelência, eu diria que indicaria adiamento temporário até que eu pegue os autos para dizer com exata precisão qual é o objeto da reclamação. Vossa Excelência... Eu me lembro dessa questão. Eu me lembro também, eu examinei isso. O Supremo Tribunal Federal, numa ADIM, indeferiu a liminar contra esta lei, que concede benefícios, isenções Exatamente. a determinadas entidades. O Distrito Federal, ou essas empresas, SEB, CAESB, procedeu à execução em sede do juízo ordinário contra a UNB, Sara Kubitschek e outras instituições. Dizendo que essa lei seria inconstitucional. Essa é a afirmação. Incidentalmente, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal declarou a inconstitucionalidade... Foi incidental? Incidental. Afastou e deu prosseguimento à execução. Contra essa decisão, então, traz a UNB, no caso, Exato. a reclamação. Fundamentalmente é essa... É isso mesmo. Eu tomaria a liberdade de ler a parte da decisão quando eu deferi a liminar. Nós deferimos a liminar em setembro de 2002. Digo, na espécie, afigura-me equívoco que o Supremo Tribunal indeferiu a liminar pelos fundamentos resumindo a ementa do acordo. Ação direta, etc. e tal. Norma que isentou das taxas de tarifa pelo fornecimento de água e energia elétrica as entidades assistenciais e beneficentes declaradas de utilidade pública atuando no Distrito Federal. Alegação de ofensa ao artigo 21.12b e 22.4, ambos da Constituição Federal. Não se, diz o Tribunal. 3. Não se trata, na espécie, de lei distritais sobre água e energia elétrica, mas apenas no dispositivo atacado se dispõe acerca da isenção de retribuição pelo serviço de água e energia elétrica, medida cautelar indeferida por não presentes os pressupostos de concessão. O tribunal fez um juízo já valorativo. Dizia eu, então, no despacho, como se pode depreender, não se trata de uma simples decisão de indeferimento por ausência de pressupostos formais. Na espécie, resta evidente que, pelo menos num juízo severo de exame liminar, o tribunal afastou a ilegitimidade da lei em questão. Observe-se, outro sim, que o tribunal tem entendido que, em caso de propositura semelhante de ADIM perante o Supremo e perante o Tribunal de Justiça contra a lei estadual, há de se suspender o processo no âmbito da Justiça Estadual até a deliberação definitiva desta Corte. E aqui eu citei o acórdão da ADIM 1423 de Moreira Alves, que diz lá: rejeição das preliminares, de dependência, etc. E diz mais: quando tramitam paralelamente duas ações diretas de inconstitucionalidade, uma no Tribunal de Justiça local e outra no Supremo, contra a mesma lei estadual impugnada em face de princípios constitucionais estaduais, que são reprodução dos princípios da Constituição Federal, suspende-se o curso da ação direta proposta perante o Tribunal Estadual até o julgamento final da ação direta proposta perante o Supremo, conforme sustentou o relator, etc. E ainda cito mais os acórdãos, enfim, Maurício Correia, Rezec, Pertence, Nadim 2146. E aí eu dizia mais. O próprio caráter dúplice ou ambivalente sugere cuidado na compreensão da decisão que indefere liminar, afirmando em gênero a possível legitimidade da lei. O tribunal alegar a liminar na ADIM 11.04, dessa lei, a contrário senso, presume-se declarar a constitucionalidade da lei, se et inquanto. A lei distrital continua vigente para reconhecer a isenção da Fundação Universidade de Brasília, no caso concreto. Estão presentes os requisitos de FIRO. E aí suspendi ali, para efeito de aguardar a decisão final. Suspendeu a decisão do tribunal. Suspender a decisão do tribunal. Porque o que ocorre? O Tribunal de Justiça acaba pretendendo manter a sua decisão que concedeu a liminar, enquanto nós negamos a liminar. Então, eles estão na linha da decisão deles que concedeu a liminar. Mas então o Tribunal de Justiça julgou em representação de inconstitucionalidade? Não, incidentalmente. Não há no Processo de Tribunal de Justiça execução local normal. um ADIM. No processo de execução, eles não consideraram... Mas essa precedente do ministro Moreira Alves é problema ADIM, da ADIM ADIM, estadual. Não é o Suspende a ADIM estadual se há... Nesse caso, a SEB deu seguimento a uma execução. E, incidentalmente, arguiu a inconstitucionalidade da lei. Veja Que bem, tinha sido de apreciada pelo tribunal Não, em sede de liminar.
taxas. Ó, e o terceiro... não, Presidente, veja, um momentinho só. presidente, Um momentinho só. sim, pois não. Em 13 de março de 96, veja, a nossa decisão é de 21 de setembro de 94. Em 21 de setembro, nós indeferimos a liminar na DIN 1104. Em 13 de março de 96, a segunda Câmara Civil do TJ do DF decidiu, em arguição de inconstitucionalidade no mandado de segurança número 4.448, o seguinte: arguição de incidente de constitucionalidade de lei, artigo tal, tal, blá, blá, blá. E aí vem, não pode o poder público local estabelecer isenção, pagamento de tarifas, ou seja, em arguição de inconstitucionalidade no mandado de segurança, Incidental. que é um incidente, tá ok? E aí a SEB, em face disso, propôs ação de descobrança, depois dessa proposição de cobrança contra a Fundação, exigindo pagamento da importância, etc. E aí a reclamante ajuizou ação declaratória de isenção tributária e ação cautelar nominada contra a SEB. O juiz da nona vara julgou improcedente as ações da reclamante, que eram as ações específicas. E aqui vem o resto de coisa. Senhor presidente, eu queria só insistir no seguinte ponto. O que está em jogo aqui, Tema sensível, por favor. na reclamação, a reclamação é uma reclamação proposta sob a afirmação de que está se dando efeitos, que está se negando efeitos à decisão na DIN 1104, que indeferiu a liminar sob fundamentos de plausibilidade, por falta de plausibilidade. segundo o objeto da reclamação, independentemente de todos esses efeitos que Vossa Excelência mencionou serem perfeitamente corretos, o fundamento da reclamação está no seguinte argumento, de que estaria sendo afrontada a decisão do Supremo, que teria, segundo o reclamante, o efeito de, ao negar a liminar, reconhecer a constitucionalidade. Por isso meu voto é no sentido de manter a decisão e de não conhecer do agravo regimental, sob o fundamento de que não produz o efeito de afirmar a constitucionalidade. A minha divergência com Vossa Excelência é exatamente essa. O que nós temos no caso? Nós temos uma decisão do tribunal que presumiu, na decisão liminar, presumiu a constitucionalidade da lei. A presunção de constitucionalidade está estabelecida com a falta. Posteriormente, ou seja, 2 anos depois, uma coisa assim, o Tribunal Regional, em arguição de inconstitucionalidade incidental, a segunda Câmara, acaba julgando, dando pela inconstitucionalidade. Com base nessa decisão de inconstitucionalidade, a SEB entra com ação de cobrança contra a Fundação da Universidade de Brasília e pretende daí o quê? Extrair efeitos de algo que nós estamos decidindo e que já negamos a liminar. É evidente que é uma situação atípica. Uma coisa seria se nós tivéssemos julgado a liminar, isso até já tive a oportunidade de anotar, com base na falta dos pressupostos do mero perigo em morte. Neste caso, todavia, houve análise quanto à implausibilidade, né? Claro. Se fosse implausível, não tinha problema nenhum. Mas com isso nós estamos obrigando o tribunal a respeitar essa decisão no julgamento de mérito do processo que está em causa. Sim. Isto é, o tribunal perdeu a liberdade de decidir incidentalmente a questão constitucional, porque ele está obrigado Se manter a respeitar. Como é que faz? Fica uma enorme desordem. Então, Ao mesmo tempo, o tribunal considerou plausível a constitucionalidade da norma. Eu até, em termos de especulação doutrinária, já cogitei, né, de se aplicar aqui, a contrário, o artigo 21 da Lei 9868, da ação declaratória. Quando nós considerássemos plausível a constitucionalidade da lei, portanto, indeferíssemos a liminar, determinássemos a suspensão dos processos envolvendo a questão posta, ou que envolvesse a questão posta. Me parece que é esse o raciocínio Da reclamante. da reclamante, né, mais ortodoxo. E com efeito, Porque o artigo 21 é o artigo da ação declaratória. Eu só estou dizendo que nós aplicaríamos também... Mas a reclamante não está pedindo isso, a suspensão do processo. A reclamante não está pedindo isso. Não, mas fundamentalmente isso pode dar para esse efeito. Para que ela não seja executada. vejam, eu gostaria de ler
Gostaria de ler o voto do ministro Neto da Silveira. Era o que eu ia fazer, Na presidente. lei, na ADIM. Na Era o que eu ia fazer. A lei local dispõe sobre isenção de taxas e tarifas pelo fornecimento de água e energia elétrica em favor de entidades assistenciais beneficentes declaradas de utilidade pública, atuando no Distrito Federal. Não se impugna a isenção do imposto territorial urbano assegurado a essas entidades. Afirma-se a incompatibilidade da referida isenção de taxas e tarifas com o disposto no artigo tal da Constituição, ao dispor que compete ou não explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão o serviço de instalação de energia elétrica, etc. Nenhum dispositivo se refere à matéria tributária ou à cômputa prestação pelo serviço de água e energia elétrica. Prevê o artigo 145.2 da Constituição que a União, os Estados e o Distrito Federal e os municípios poderão instituir taxas em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial dos serviços públicos, etc., etc. No artigo 151.3, a Constituição veda a União instituir isenções de tributos da competência dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Ora, os serviços de água e energia elétrica no Distrito Federal são prestados por empresas integrantes do Complexo Administrativo Distrital. Compete ao Distrito Federal dispor sobre taxas e tarifas remuneratórias desses serviços locais que presta por intermédio das empresas por eles mantidas. É certo que o artigo 175, parágrafo único, inciso 1 e 3 da Constituição de 88, estipula que a lei disporá sobre o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos o caráter especial do seu contrato e de sua prorrogação, bem como as condições de caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou permissão. É a política tarifária. Já no regime de 67, com a emenda 1, Pontes Miranda anotava que a lei aí prevista é federal. Não se trata aqui, porém, de legislar sobre águas e energia, mas apenas quanto à isenção de retribuição pelo serviço de água e energia de que se beneficiam as entidades em foco. Compreendo, entretanto, nesse dito preliminar, referente à cautelar, que não há que se ter, desde logo, como infringente da Constituição, norma legal que preveja a isenção de tarifa, de taxa e tarifa, quanto a serviços de água prestados pelo Estado ou Distrito Federal, em se cuidando de entidade beneficente de assistência social, declarada de utilidade pública, que já vem gozando de redução do valor da tarifa e energia em elevado percentual, conforme destacam as informações. De qualquer sorte, sem adiantar conclusão definitiva sobre o mérito, não vejo aqui também configurado periculo mora, etc. Ou seja, aqui já mostra claramente que isto é matéria que seria disciplinável pela lei distrital. O ministro Neto da Silveira, no voto acompanhado por toda a Corte, nesta decisão, decisão de quando? 21 de 9 de 94. A decisão foi, o indeferimento foi por unanimidade, presidente, o ministro Otávio Galotti. Então, no caso, o que eu entendi? Eu entendi que nós estávamos numa situação completamente curiosa. O Supremo, num juízo preliminar, indefere a liminar, exatamente já focando de que essa matéria de taxas é da competência distrital, que não se tratava da lei federal, se tratava da cobrança de serviços das entidades estaduais, isentou-se. Aí o tribunal nega a liminar. Ao mesmo, lateralmente, no tribunal local, se declara a inconstitucionalidade dessa mesma norma que está sob a apreciação do Supremo em toda a integralidade, esses dispositivos, suspende-se e, ao mesmo tempo, se promove a execução das entidades beneficiadas. Ora, isso significa, e foi o que eu entendi no caso, como liminar, prefeito liminar, que pelo menos havia forte sentido de que estaria sendo descumprida aquele fato, aquela circunstância de nós termos mantido em liminar a constitucionalidade da lei. Foi essa a razão pela qual eu deferia liminar. E eu, então, nessa mesma linha, eu mantenho a posição. Senhor presidente, o ministro Marco Aurélio foi relator de 2 reclamações nesse plenário, e a ministra Ellen também, cujos julgamentos advertiram não caber reclamação quando se tratar de denegação de cautelar em ação direta. Eu creio que a situação concreta resolve-se pela resposta que se dê. Quando o Supremo, defrontando-se com um processo objetivo, com um controle concentrado de constitucionalidade, indefere liminar e mantém a lei com plena eficácia, fica obstaculizado o controle difuso de constitucionalidade? Essa é a indagação. Eu não abro exceção.
eu não abro exceção. Uma coisa é no julgamento precário e efêmero, porque diz respeito à medida cauteladora da ADIM, deferir-se a liminar e suspender-se a eficácia da lei. Aí sim, se, mesmo assim, a lei vier a ser observada, tem-se como desafiada a reclamação. Algo diverso é o tribunal, por este ou aquele motivo, né, vir a indeferir, a liminar, mantendo a eficácia da lei. Indaga-se, fica afastado o controle difuso? A resposta para mim é desenganadamente negativa. Se é negativa, está certo o ato do relator ao negar seguimento à reclamação. Porque senão vão chover reclamações. Não, não sei. Eu tenho a impressão Eu não estabeleço distinção conforme a fundamentação e até mesmo a opinião em si do relator constante do voto ao indeferir a medida cauteladora. O indeferimento da medida liminar, no caso, não significa nada. Porque senão a rigor estará obstaculizada, porque nós demoramos muito a julgar as ADIMs, estará obstaculizada a própria jurisdição. Sim, toda vez que o tribunal negar uma medida liminar, para-se todos os processos, todas as causas em que seja discutida incidentalmente a questão constitucional. Eu tenho a impressão que, nesse caso, nós temos que fazer um distinguishing. Aqueles casos em que há um simples indeferimento da liminar, claro, não foi. Neste caso, na verdade, o tribunal emitiu um juízo, ainda que provisório, sobre o mérito. Porque nós sabemos que, preocupados com o pronunciamento, nós estamos muito adiante do que deveríamos ir, quando da análise do processo nessa fase. Nós temos casos em que sequer concedemos a liminar porque já se passou tanto tempo, por exemplo, do pedido, e, portanto, fazemos outro tipo de avaliação. Neste caso, não. O tribunal avaliou a questão e eu proporia, então, que pelo menos trilhássemos uma linha intermédia, em que determinássemos a suspensão dos efeitos da decisão, naquilo que eu venho sustentando, quer dizer, aplicação a contrário, ou a aplicação do artigo 21 da Lei 9868, também em sede de cautelar. Por quê? Isso o ministro Pertence já destacou em outro momento. E aqui nós temos a delicadeza da convivência do sistema concentrado com o sistema difuso. E se de um lado há esse risco, apontado pelo ministro Marco Aurélio, por outro também temos o risco da desqualificação da decisão do tribunal. Nós sabemos que temos assentadas aqui em que discutimos largamente, aprofundadamente, a questão em sede de cautelar, emitindo juízo mesmo sobre o mérito. Então, neste caso, talvez nós pudéssemos trilhar. Veja, Vossa Excelência, não fica afastada a chegada do processo ao Supremo, sim, mas depois, às vezes, pela via natural, sim, e que talvez seja mais célere do que o processamento da própria ADIM, tendo em conta a sobrecarga de ADIMs. Não, concedamos, então, a reclamação. O problema é admitir a exceção. Até aqui a jurisprudência se mostrou linear. O relator poderia informar, houve recurso desta decisão do Tribunal de Justiça? Deve estar. Não tem nada a ver. Eu estou tentando esclarecer isso já há algum tempo, mas eu tenho a impressão de que eu voltei num ritmo mais lento que os meus colegas, depois das férias. O que acontece, Vossa Excelência me permite? Eu vou ler. Após a requisição de informações, requer a procedência da presente reclamação para declarar irrita a decisão do juiz da 9ª Vara Federal. Quer dizer, a reclamação não é sequer voltada à reclamação, não é sequer voltada contra o acordo do Tribunal de Justiça. O acordo do Tribunal de Justiça apareceu agora no agravo. Então, esse é um ponto. Não é? Esse é um ponto que eu me permitiria enfatizar. O segundo ponto é esse. Me parece que é um precedente muito sério, porque como é que nós vamos... O precedente será muito sério se amanhã, por decisão desse tribunal, se permitir que se corte, por exemplo, fornecimento de água e de luz para o Hospital Sara Kubitschek. Isso é mais grave. Isso, Vossa Excelência, vai verificar como é mais bravo. Esse é o tema que se está tratando. Mas Vossa Excelência não me deixou terminar. Ministro, aí há medidas cauteladoras. Nós temos que confiar também no taco dos demais juízes do país. O tribunal vai ter que esclarecer, quando ele julga uma liminar,
se esse é um caso em que ele está simplesmente negando, ou se esse é um caso em que ele está afirmando a constitucionalidade. Avalia-se quando vier a reclamação. Então, nós vamos ter dois tipos de decisão quando apreciarmos uma liminar. Quer dizer, no caso que a liminar não tem absolutamente nenhum cabimento, porque está aí há algum tempo, e hipóteses das quais a liminar não tem cabimento, porque efetivamente é de se presumir a constitucionalidade. Nós estamos brincando com a evidente, com a situação evidente de constitucionalidade da lei. Não cabe. É grave, isso é grave. Então, ministro Eros Grau, mantém o fechamento de tudo. Eu, na verdade, nem vou manter, porque eu nem cheguei a ler o meu voto no mérito. Não é? Porque é uma página só. Se você me permitir, eu digo... Pode ler a conclusão, nós sabemos qual é a fundamentação. Não, mas ele é só conclusivo. Né? Ele é só conclusivo. Como destacou, retomando a argumentação da decisão, reitero, as decisões que indeferem pedido de medida cautelar formulado em ação direta de inconstitucionalidade não são dotadas de efeito vinculante. Foi dito. A Lei 9.868 confere este atributo de caráter excepcional apenas às decisões concessivas de medida liminar. E estou citando aqui precedentes Maurício Correia e Ellen Grace, em dois acordos. Eu vou manter esse entendimento de que a não concessão da medida cautelar na ADI não tem o efeito de presunção de constitucionalidade, efeito vinculante de presunção de constitucionalidade. Esse processo está contigo. Eu vou pedir vista, eu tenho esse processo e eu vou pedir vista, porque eu insisto, eu acho que aqui nós temos essa encruzilhada que até toda hora aponta entre o modelo concentrado e o modelo difuso. E nós, ao meu ver, temos que encontrar uma solução adequada, né, para solver... A única solução plausível é a suspensão do processo. Sim, me parece. Se houvesse consenso nesse sentido, caminharíamos nessa linha. Determinávamos, nesse caso, a suspensão do processo ou os efeitos da decisão até que o tribunal se pronuncie sobre o mérito da ADIM. Se for essa a solução, parece. Ministro Eros, não sei se... Até por uma questão de coerência, agora eu vou me Por que não manter. suspender todos os processos em que há ADIM com ou sem pedido de cautelar? Entrou com ADIM. Pelo questionamento no Supremo. Automaticamente. Pelo Por que questionamento. especificamente nos casos... No caso de indeferimento de liminar, é o mesmo caso em que não há sequer pedido de liminar. Não é o mesmo caso. Não é o mesmo caso. Concretude da nossa decisão. A lei atacada na ADIM continua a surtir Tanto é que nós efeitos, fazemos esse juízo... no cenário nacional, Não, nós inclusive desafiando declaração de inconstitucionalidade pelo problema é que órgão o conteúdo competente. deste deferimento de liminar pode ser o mesmo do deferimento de uma liminar, por exemplo, em ação declaratória. Ordem de cautelar Tem efeito de vinculante. constitucionalidade. Sim. De constitucionalidade. Não, é declaratória de constitucionalidade. Sim, mas cautelar, Sim, mas aí na cautelar de Por isso que eu estou constitucionalidade, propondo, sim. por isso que eu estou propondo a aplicação analógica do artigo 21. Então, somente por isso. É a mesma coisa, porque o que nós examinamos no artigo 21? Mas a consequência é diferente. Não é diferente. É diferente. Não é Não diferente. suspende. Nós passaríamos a determinar que estamos suspendendo. O que aconteceu aqui? Até então, tudo isso é um processo de construção. Nós não sabíamos sequer quais eram as consequências do deferimento da liminar. Daí passamos a admitir, sim, a reclamação, quando havia descumprimento, não observância, do deferimento da liminar em sede de ADIM. Passamos a admitir. O ministro Pertence, inclusive, liderou essa discussão. Agora nós temos o contraponto, os casos notórios de indeferimento, que são absolutamente similares aos casos de deferimento da cautelar em ADC, uma vez que o caráter é dúplice. Daí a minha proposta. A proposta de Vossa Excelência é de que cada vez que nós apreciarmos uma medida cautelar, não uma reclamação, mas uma ADIM, e que seja
negada a liminar que a gente declare? Não, eu estou propondo que, neste caso específico, nós avancemos para conceder a reclamação, portanto, julgar procedente a reclamação para os fins de suspender a decisão, os efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade da lei. Então, somente isso. Mas acontece, a dificuldade aí, é que eu estou vendo aqui no nosso espelho que a reclamação é contra uma decisão do juiz federal. Não. Não é contra, era isso. A decisão do juiz de primeiro grau. Da Vara Já Federal leu da lá. Seção Judiciária. Ele já Isso leu. não tem nada a Decisão ver do com a juiz de declaração primeiro grau. de incidente decisão de do juiz de inconstitucionalidade primeiro do Tribunal de Justiça. É contra a decisão do juiz de primeiro grau. Sim, porque a execução é contra o INB. É contra o ONB, a autarquia Sim, federal. então a execução é contra... A competência da... Sim, e o juiz levou... E depois, sim, mas isso tem... Impressionado com o caso. Acho que é muito importante saber que decisão é essa. Ficar sem juiz, né? Vossa Excelência, com essa vista, Tá, pelo ponto de vista. Quem pediu isso? após o voto do relator, Mas, na verdade, que julgava, a decisão só se deu por que dava provimento ao agravo, no qual foi divergiu o presidente, pediu vista o ministro Gilmar Mendes. Deve ter transitado. Ministro Eros Grau, agravo regimental na reclamação 3960, agravante José Moreira, agravado governador do Estado do Rio. Senhor presidente, é um agravo regimental interposto contra a decisão que negou seguimento à reclamação formalizada contra ato da governadora do Estado do Rio de Janeiro. Afirma que o ato da governadora do Estado, que determinou o desconto imediato de parcela dos proventos do reclamante para adaptá-los ao teto constitucional, desrespeitou a decisão desse tribunal no julgamento do agravo de instrumento número 407.375. O despacho proferido pelo ministro Nelson Jubim negou seguimento ao agravo de instrumento interposto pelo Estado do Rio de Janeiro por ausência de traslado de documento essencial. Estou transcrevendo aqui o despacho. O agravante reitera o cabimento da reclamação, vez que o ato administrativo reclamado não se enquadra na hipótese descrita no enunciado da súmula 734. Requer a anulação da decisão monocrática, dando-se continuidade ao processo de reclamação, bem como a concessão de medida liminar para restabelecer parcelas remuneratórias suprimidas. É o relatório. Voto. A decisão proferida no julgamento do agravo de instrumento interposto pelo Estado-membro é meramente processual, não avança sobre o mérito da causa. O Tribunal de Justiça do Rio resolveu definitivamente a questão sem a substituição do acordo pela decisão proferida por essa Corte. A via processual eleita é inadequada. A reclamação não pode servir como sucedâneo de recursos ou ações cabíveis e eventualmente não utilizadas. Estou citando o precedente. Esta Corte, ademais, não se pronunciou sobre o mérito do mandado de segurança, de modo que não há identidade ou similitude de objeto entre o ato impugnado e a decisão tida por desrespeitada. Inviável, portanto, o uso da reclamação. Eu nego provimento ao agravo regimental. Estou de acordo? O Tribunal Preliminar negou o provimento ao agravo nos termos do voto do relator. Ministro Gilmar Mendes, agravo regimental na ação rescisória 1867, agravante Estado do Maranhão, agravado Carlos Alberto Barros de Araújo. Presidente. Trata-se de agravo regimental contra a decisão que não conheceu da ação rescisória interposta pelo Estado do Maranhão, proferida nos seguintes termos. Trata-se de ação rescisória com pedido de antecipação de tutela proposta pelo Estado do Maranhão contra Carlos Alberto Barros. Alega-se violação literal da disposição de lei. Pede-se antecipação de tutela. Desde logo, observo que o acordo rescindente transitou em julgado em 7/2/2003, conforme certidão de folhas. A apresentação foi proposta em 10/2/2005, quando o prazo decadencial de 2 anos já havia se consumado. E o agravante alega, então, que o acordo rescindendo foi publicado em 19/12/2002, conforme o andamento extraído do site desta Corte, que logo em seguida o prazo foi suspenso em virtude do recesso das férias, só sendo retomada sua contagem a partir de 3/2/2003, e que houve equívoco na certificação do trânsito em julgado. Requer, ao final, o provimento do agravo para que se reconheça a tempestividade da ação, é o relatório. Voto.
Solicitei, então, esclarecimentos à Secretaria Judiciária sobre a data do trânsito em julgado do acórdão, rescindendo em razão do agravo. Em resposta, vieram aos autos as informações prestadas pelo chefe da seção de recebimento e baixa dos processos, em que esclarece que o prazo recursal em dobro para os embargos de divergência começou a fluir em 25/11/2002, que a publicação, de fato, atingindo 25 dias de seu curso aos 19/12/2002, quando foi suspenso em virtude do recesso do fim do ano, com início em 20/12/2002 e das férias forenses, no mês de janeiro, voltando a fluir pelos 5 dias que lhe sobejavam no primeiro dia útil subsequente, ou seja, em 3 de fevereiro de 2003, prefazendo os 30 dias a que faz jus a Fazenda Pública em 7/2/2003, conforme consta da certidão. E aí, esclarece ainda. Informamos ainda que, conforme consta do relatório de andamentos do referido feito, no andamento destinado ao lançamento de trânsito em julgado do acordo, acha-se consignada corretamente a data do seu trânsito em julgado, ou seja, 7/2/2003, e, em sequência, por mero equívoco na feitura da relação de trânsito em julgado usada para alimentar o sistema, a qual registrava trânsito em julgado das publicações ocorridas em 22/11/2002 e 19/12/2002, ficou mencionada esta última data, o que foi posteriormente corrigido, verificando-se, porém, no mencionado relatório de andamentos que no registro imediatamente anterior do trânsito em julgado, que é exatamente destinado a informar a data de publicação do acordo, foi consignada com clareza pelo setor competente a sua publicação em 22/11/2002. Informamos por derradeiro que no Diário da Justiça inexiste publicação relativa ao RE de 19/12/2002 e inexiste publicação relativa ao RE referido. Consigno que essa informação, constante do Sistema de Informações Processuais, não possui caráter oficial e não pode ser considerada como substitutivo da regular intimação. Conforme a informação supracitada, a publicação do acordo ocorreu em 22/11/2002. A partir daí, iniciou-se o transcurso do prazo de 15 dias, contado em dobro para eventual oposição de embargos de divergência. Portanto, dessa forma, o prazo findou em 7/2/2003. Nego o provimento ao agravo. Todos de acordo? E reclama-se ainda quanto à não atuação do revisor, mas nós também temos que ter jurisprudência que, quando não cabimento, podemos indeferir in limine por ato do relator. Todos de acordo? Tribunal Preliminar negou o provimento ao agravo nos termos do voto do relator. Ministro Eros Grau, impedido a ministra Ellen Grace, o ministro Gilmar Mendes. Impedido? 2, 4. Eu atuei no Tribunal da Quarta Região, o ministro Gilmar... Agravo regimental na ação rescisória 1584, Sim. agravante União, agravado Vega Indústria S.A. É uma indústria de Santa Catarina. Senhor presidente, o agravo regimental interposto contra a decisão monocrática do então relator, ministro Delcio Jobim, que negou seguimento à ação rescisória nos seguintes termos. A ação rescisória foi proposta em 18 de setembro de 2000. Quando os autos foram concluídos ao ministro Otávio Galotti, a decadência já havia se consumado. A citação tardia da ré deve-se à autora, que somente protocolou a ação rescisória no último dia do prazo decadencial. A precedente, está citado aqui o precedente de Galotti, no mesmo sentido, 2 outros precedentes, Moreira, Alves e Jubim. Então, foi negado a seguimento à ação rescisória e condenado a autor ao pagamento das custas e honorários. A agravante alega que a ação rescisória foi proposta dentro do prazo decadencial. Afirma que a citação dos réus foi promovida adequadamente, embora efetivada após o biênio. Sustenta que a promoção dos atos de citação consubstancia apenas o requerimento da petição inicial com o pagamento das despesas da diligência, cabendo aos órgãos judiciários efetivá-la. Cito o enunciado da súmula 106 do STJ, segundo o qual, proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da justiça não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência. Destaca, por fim, a parte final do parágrafo 2º do artigo 219 do Código de Processo Civil, que exime a responsabilidade do autor quando a demora na citação é imputada exclusivamente ao Serviço Judiciário. É o relatório. Voto. O trânsito julgado do acordo rescindendo deu-se no dia 17 de setembro de 98, completando-se o prazo decadencial para a propositura da ação no dia rescisória, no dia 18 de setembro de 2000. A presente ação foi protocolada nesse tribunal no último dia do biênio, distribuída inicialmente ao ministro Otávio Galotti. Os autos foram encaminhados à conclusão em 5 de outubro
proferido o despacho que ordenou a citação da ré no dia 10 de outubro de 2000. Essa Corte tem entendido que a decadência da ação rescisória ocorre quando o autor não obtiver o despacho ordinatório de citação dentro do biênio previsto no artigo 495 do CPC. O precedente do caso do RE ministro Carlos Madeira. De fato, a demora na obtenção do despacho ordinatório, bem como da citação dos réus, quando não imputável ao autor, impede a consumação da decadência nos termos do disposto no parágrafo 2º do artigo 219. Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte, estou citando aqui o trecho de um acordo em agravo regimental, relator Marco Aurélio. Nestes autos... Pelo amor de Deus, não faça isso. Vossa Excelência queima o meu filme. 1178. O que foi isso? 1178. O que diz o 1178? Eu vou ler. Decadência, citação tardia, efeito. Não, mas quando se pode atribuir à parte, né, a dificuldade de se proceder à citação é o que decorre do 219 do Código de Processo Civil. Aí não. Aí no caso, o relator é que talvez tenha demorado pela sobrecarga de serviço. Mas é exatamente isso que eu estou dizendo. Eu estou citando o que Vossa Excelência está fazendo nesse acordo, reafirmando o parágrafo 2º. Só que eu continuo depois. Estou dizendo que hoje nós voltamos das férias muito entusiasmados. Assim, Vossa Excelência está muito lento. Então, digo, nestes autos, no entanto... Baterias recarregadas. Recarregadíssimas. Nesses autos, no entanto, nesses autos, a inércia da União em obter o despacho ordinatório é flagrante desde a petição inicial. Protocolada no último dia do biênio, não registrou no pedido a urgência na citação da ré ou o requerimento de prorrogação previsto no artigo 219, parágrafo 3º do Código, em vista da iminência de consumar-se a decadência. Lembro, nesse ponto, precedente do ministro Célio Borja, que é o seguinte: ação rescisória, decadência, citação, prazo e efeitos. Transcorridos os 10 dias inicialmente concedidos para a citação do réu, desde que esta tiver de efetivar-se por qualquer razão após o biênio, deve o autor da ação rescisória requerer necessariamente a prorrogação de que cogita o parágrafo 3º do 219, sob pena de configurar-se a hipótese do parágrafo 4º do aludido preceito legal, decadência declarada, etc. O autor, fecho aspas, o autor da rescisória deve, portanto, estar atento e diligente quanto ao andamento do processo até a citação válida dos réus, especialmente quando ajuizada no último dia do biênio decadencial. Nessas condições, senhor presidente, neste caso, eu estou negando o provimento do agravo regimental. Ocorre o seguinte, ele ingressou, pelos dados que estão aqui no registro, ingressou com a ação no dia 18, que era o último dia, e o feito só foi distribuído no dia 19, porque era na normalidade, não foi nenhuma advertência, 5 dias depois foi para o relator. Mas, ministro, é que decadência e prescrição, né, decorrem da negligência da parte. A União realmente adotou uma postura que não é nada louvável, mas é a postura dos brasileiros em geral, de deixar para o último dia a prática do ato. Mas desincumbiu-se do ônus respectivo para não ver incidente a decadência, né? E, em se tratando da União, a citação independia, inclusive, de preparo. Né? Nós já decidimos que se promover a citação, nossa competência, é pagar, simplesmente. Dá endereço do réu. Dá endereço, exato. Fornecer os dados. Fez tudo o que tinha que fazer. E pagar. A União não paga. Então. Exigir que fosse na casa do ministro Otávio Galotti à noite, incomodá-lo, para ele despachar, que senão ia dar decadência. Ministro, Vossa Excelência evolui? Não. Esse caso, esse é um convencimento que eu tenho há bastante tempo. E aqui, no caso, eu quero ficar, não apenas com o despacho inicial do ministro Nelson Jobim, mas com essa jurisprudência que eu mencionei,
e que efetivamente exige... Um momentinho, só quero... É o caso do agravo regimental 1327, relator para o acordo, ministro Célio Borges. Foi um processo em que houve um grande debate na Corte, é de 1990, em que ele diz que, transcorridos os 10 dias inicialmente concedidos para a citação do réu, desde que esta tiver de efetivar-se por qualquer razão após o biênio, deve o autor da ação rescisória requerer necessariamente a prorrogação de que cogita o parágrafo 3º do 219. Tá? Vossa Excelência, me permite só uma ponderação. O prazo, ou os prazos, a que se refere o parágrafo 4º, é o prazo do parágrafo 2º. Sim. Sim. E o que significa o prazo do parágrafo 2º? Significa o ônus que tem a parte de, nesse prazo, tomar as providências necessárias para que o mecanismo proceda à citação. Isto é, se ela não consegue tomar essas providências indispensáveis para que o órgão jurisdicional promova a citação, se ela não conseguiu, por exemplo, não conseguiu encontrar o endereço do réu nos 10 dias, ela tem que pedir a prorrogação. O que não tem nada a ver com o impulso oficial que o processo deve da autoridade que o preside. Não está sujeito a prazo nenhum. Ela não tem como interferir no encurtamento da prorrogação da prazo do exercício dos atos jurisdicionais. O prazo que deve ser prorrogado é o prazo previsto para a prática de um ato da parte a título de ônus. E que o ônus tem a parte depois que para ela se desincumbir do ônus dela. O ônus dela, ela não tem mais nada do que fazer. Agora ela vai pedir prorrogação para fazer o quê? Para fazer o quê? Ela vai pedir prorrogação para aliviar o órgão judiciário que está assoberbado? Diz, olha, como Vossa Excelência não consegue despachar em 10 dias, por favor, prorrogue o seu próprio prazo. Não tem sentido, ministro, com o devido respeito. Esse prazo do parágrafo 4º é o prazo do parágrafo 2º. E o prazo do parágrafo 2º só diz respeito às hipóteses em que a parte tenha que tomar alguma providência para, entre aspas, promover a citação. Não há mais o que fazer. Você pode dizer que houve inércia da União? Não, providencial. Eu entendo perfeitamente as razões de vocês. Apenas acho que nesse caso específico, por todas as razões que foram mencionadas, a ação sequer foi protocolada no tribunal. Não, foi protocolada. Só foi exigir que a parte advirta a autoridade de que ela deve praticar o ato. Dia do caso. No dia 18. Foi distribuída no dia seguinte. Distribuída, eu quis falar distribuída. No último dia. Sim. Então, toda vez que se protocolar no último dia, se tem que ir ao presidente do Supremo Tribunal para que ele, como medida de urgência, determine a citação? Não, tem que requerer. O que eu estou dizendo e o que disse a Corte, o que disse o Supremo antes, que tem que requerer, apontar a urgência. Apontar a urgência. Não há mais necessidade nenhuma, porque diz o próprio Código, quando a demora é imputável ao mecanismo judiciário, não há prejuízo nenhum. Se não tiver, Pode ser não aconteceu isso. sinalizar a parte. Aí não dá. Qual é o que disse o nosso? O problema é que tem que ser ajuizado na data respectiva. Agora, se ele não promoveu depois, o efeito antecipatório da interrupção da data desaparece, porque não promoveu, não pagou as despesas, mas não é o caso. Ele ajuizou no último dia. Agora aqui... E o despacho foi ordenatório, foi no dia 10. Não tem mais nada o que fazer, ele ficou aguardando. O despacho do ministro Galotti foi no dia 10. Diante da retratação do autor do ato, Vossa Excelência evolui, ministro? Não, o que eu quero dizer... Vamos evoluir. Aí não se trata de evoluir. O que eu acho é o seguinte, essa questão vai reaparecer. Vai aparecer mais de uma vez. Vai. Eu já disse mais de uma vez... Nós vamos criar para o presidente do Supremo mais um ônus. Mais um ano. De despachar a petição inicial de ação rescisória do último. No caso, vejam bem, no caso, o problema não existe. Esse caso, o que teria ocorrido no caso específico do ministro, no caso, quem é o ministro que foi? Célio Borges. Célio Borges. Não existe nessa hipótese, porque na hipótese ele foi despachado no dia 10. Ou seja, o despacho se deu dentro da normalidade, porque a distribuição se deu no dia 19, no dia 20 houve a estimação
da Procura da Fazenda, referente a não sei o quê, e depois são tudo normal. Normal. Aí eu vou evoluir. Não, se Vossa Excelência me permitir terminar. Pode terminar, vontade. Não, mas não foi Vossa Excelência que me interrompeu, aliás, foi o ministro Pertence. O que eu quero dizer é o seguinte, eu mais de uma vez disse aqui... Decano é culpado de tudo, não se esqueça. Não importa. Não importa. Decano é culpado de tudo. Eu mais de uma vez disse que aqui... Breve não haverá mais pecado. Eu mais de uma vez afirmei aqui, que o importante não é o entendimento de cada um dos ministros isoladamente. Se a Corte, o colegiado, estiver perfeitamente de acordo no sentido de que, numa hipótese como esta, o que vale é efetivamente a simples distribuição dentro do prazo, eu não tenho absolutamente problema nenhum. Ajuizamento, não a distribuição, ajuizamento. Ajuizamento. O ajuizamento, não a distribuição. Protocolo. Protocolo. Eu não tenho nenhum problema em aderir ao entendimento da... O Tribunal, por unanimidade, deu provimento ao agravo nos termos do voto do relator. Ministro Eros Grau, é o último da pauta, e depois nós vamos proceder à eleição da questão do eleitoral. Com afastamento do ministro. Agravo regimental, ação rescisória 1780, gravante Caixa Econômica, agravado Manuel Ferreira dos Santos. Senhor presidente, é um agravo regimental interposto pela Caixa Econômica contra a decisão monocrática que julgou extinta a ação rescisória sem julgamento do mérito, cujo teor é o seguinte, eu estou transcrevendo aqui, e vou me referir a ela um pouquinho mais adiante. A agravante alega que a decisão rescindida resolveu parcialmente o mérito da causa, atraindo a competência desta Corte para o julgamento da ação rescisória. Requer a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do agravo regimental para reformá-la. É o relatório. Voto. A decisão rescindida é o RE 280-097. Vossa Excelência nega provimento? Relator, eu estou negando provimento. Todos de acordo. O Tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao agravo nos termos do voto do relator. Ministro, rapidamente, o ministro Celso de Mello pretende um julgamento de um caso de várias gerações. Agravo regimental nos embargos de divergência, nos embargos declaratórios, no agravo regimental, no agravo de instrumento. 481, 829. É brincadeira isso. Essa questão aqui, a respeito dela, há consenso, inclusive o ministro Marco Aurélio e o ministro Pertence, que pensam de forma diversa, no entanto, concordam com esta orientação. O ministro Carlos Brito, monocraticamente, negou o provimento agravo de instrumento. Súmula 288, traslado incompleto. Agravo regimental, que sequer foi conhecido, porque, ausente o instrumento de mandato, a primeira turma negou o provimento do recurso de agravo e impôs multa à parte agravante. E agora sobrevieram esses embargos de divergência, aos quais neguei seguimento, aplicando a súmula 599. Agora, aqui não houve simplesmente julgamento do fundo da controvérsia. A questão foi unicamente de insuficiência do traslado. Eu nego o provimento na linha da jurisprudência do tribunal. O Tribunal de unanimidade negou o provimento ao agravo. Senhores ministros, nós recebemos o ofício do vice-presidente em exercício da presidência do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Gilmar Mendes, comunicando a aposentadoria, a vaga em decorrência da aposentadoria do ministro Carlos Mário Veloso, e deveremos, então, proceder à eleição. Escrutinador, ministro Eros Grau. Isso vai acabar. Vai deixar de ser bucha de canhão. Amigo titular. Vai acabar. Vocês têm sorte, acabou em pouco tempo. Eu fiquei 4 anos. Foi. 4 anos foi, 97, tu entraste quando? 4 anos. 4 anos como primeiro. Aí o ministro Marco Aurélio dizia o seguinte, não, a dúvida, o ministro Jobim pediu vista. Tá bom. Ah, sim? É verdade. Só fui um mês. Eu fui 2 meses. Tu? Eu? Só 2 meses? Ah, o Celso vem em seguida, é? Tu ficaste quanto tempo? Acho que nem 2 meses. Marco, tu ficaste quanto tempo? O quê? Sua posse é quanto? Junho quando? A minha foi 17 de agosto de 89. 17 de agosto. Reivindicações de vocês, da categoria.
De turno, mas... Tem uns que nunca foram iniciantes, como Pelusa, por exemplo. Pelusa nunca foi primeiro. Ah, desculpa, nem você. Pelusa nunca foi primeiro. Você também não. Eu fiquei 4 anos. 4 anos. Ah, tem que... Fica tudo igual porque é dobrado. Forellen, entrou em 2001? 2001? Final 2000, não foi? 99, Senhor presidente, estou registrando aqui 7 votos, ministro César Peluso, 1967. e 1 voto, ministro Carlos Brito. Ele está votando bem, né? 7 hoje. Colocamos o resultado, o tribunal, por 7 votos ao ministro Carlos Peluso e 1 voto ao ministro Carlos Brito, elegeu o primeiro para a vaga de titular, de membro efetivo do Tribunal Superior Eleitoral. Presidente, eu agradeço a confiança do tribunal e a observância das regras tradicionais da Corte. Muito obrigado. Obrigado, Vossa Excelência. Está encerrada a sessão. E não foi julgado? Tá bom.